Prepare-se para conhecer uma das lendas mais assustadoras já contadas. Uma boneca antiga, com olhos de vidro e um vestido de outra época, que não permanece no mesmo lugar durante a noite. Relatos de pessoas desaparecidas, câmeras que captam movimentos impossíveis e vozes infantis sussurrando no escuro. Será apenas imaginação? Ou existe algo muito mais sombrio por trás dessa história? Atenção! Não assista sozinho à noite. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias aterrorizantes como essa, baseado em relatos, lendas urbanas e mistérios que desafiam a lógica. Se você já viu uma boneca se mover sozinha, conte nos comentários. Ela pode estar mais perto do que você imagina. A boneca sempre esteve ali, sentada na prateleira mais alta do quarto, os olhos de vidro fixos, como se observassem cada movimento. Mas na segunda, quando Clara passou pelo corredor escuro rumo à cozinha, notou algo fora do lugar. A boneca estava sentada no chão, de frente para a porta. Ninguém mais morava ali. Ela pensou que poderia ter caído, talvez com uma vibração, uma batida de vento menos, mas não havia janelas abertas, nem tremores. Levou-a de volta à prateleira, ajeitou o vestido e tentou rir da situação. A boneca a conduzia pela casa, com movimentos quase imperceptíveis, mas Clara obedecia. Todas vindas de um mesmo convento, incendiado há mais de um século. Bonecas criadas por freiras, que enlouqueceram com os sussurros da noite. Elas diziam que os brinquedos vinham para salvar almas, ou aprisioná-las, e que à meia-noite, o espírito escolhia o próximo a quem servir, ou possuir. A casa antiga era barata demais para ser ignorada. Um preço tão baixo por um imóvel tão bem conservado, no meio de uma rua silenciosa, levantaria suspeitas em qualquer um, menos nele, que só queria paz. Não perguntou por que a última moradora havia sumido. Não quis saber por que os vizinhos evitavam encarar aquela casa por mais de alguns segundos. Apenas assinou o contrato e se mudou. Caminhava atrás dela, sem expressão, sem consciência. Ao amanhecer, voltava para a cama como se nada tivesse acontecido. Às vezes aparecia na cozinha, outras na banheira, uma vez até em cima da cama, com as mãos encostadas nos travesseiros, como se observasse os sonhos. Clara começou a perder peso. Seus olhos afundaram. Os vizinhos disseram que ouviam risos infantis vindo de dentro da casa, mesmo sem crianças ali. Um padre foi chamado. Tentou queimar a boneca, mas o fogo não a tocava. O calor envolvia o brinquedo como se fosse uma brisa, e a chama dançava em volta como se a reverenciasse. Quando assistiu aquilo, Clara chorou. Chorou sem entender o porquê. Porque lá no fundo, algo nela já sabia. Aquela boneca não era só uma boneca. Ela carregava algo. Algo antigo, esquecido, mas faminto. Mas o riso foi fraco, quase um sussurro de medo. O vestido antigo de renda, agora encardido pelo tempo, parecia contar histórias que ninguém jamais ousou ouvir. Clara se levantou devagar e seguiu o som. A boneca estava agora no final do corredor, virada para a parede, como se fosse castigada. Quando um novo morador se mudou, encontrou a boneca sentada na prateleira, intacta, o vestido limpo, os olhos atentos. Ela parecia esperar. E quando ele a pegou nas mãos, um arrepio subiu pela espinha. Naquela noite, ela apareceu no chão do quarto, virada para a porta. O quarto de hóspedes continuava trancado. Ela a levou de volta. Trancou o quarto com chave. Colocou um pano sobre a boneca e tentou dormir. Ela foi comprada em um bazar esquecido, onde o cheiro de mofo e saudade se misturava ao silêncio pesado. Quem a vendeu, uma senhora de mãos trêmulas e olhar fugidio, apenas sussurrou. Ela já viu demais. Mas Clara, encantada pela beleza antiga da boneca, não deu importância. Trouxe-a para casa e a colocou no quarto de hóspedes, como se quisesse que ela vigiasse o silêncio. Na primeira noite, não houve nada de estranho. Na noite seguinte, acordou com o barulho suave de passos, pequenos, quase imperceptíveis, como se pés minúsculos tocassem o chão de madeira com delicadeza. Mas os barulhos voltaram, sempre depois da meia-noite. Sempre passos, risos leves, um sussurro que parecia vir do peito de uma criança menos ou da garganta de algo que tentava imitar uma. Quando Clara finalmente decidiu gravar durante a madrugada, o que viu no vídeo a fez estremecer. Às 2h17, a boneca moveu a cabeça, lentamente. Depois, desceu da prateleira sem que ninguém a tocasse. Caminhou até a porta e ali ficou, parada, por mais de uma hora, como se esperasse alguém abrir. Na gravação seguinte, Clara não apareceu dormindo, estava de pé, mas seus olhos estavam fechados,
como num transe. Pesquisando, Clara descobriu que outras pessoas haviam tido bonecas parecidas. As noites passaram, e a boneca continuava mudando de lugar. No final, Clara sumiu. A casa ficou vazia por meses, porque essa boneca não pertence a ninguém. Ela apenas escolhe quem vai pertencer a ela. Ele se chamava Marcos. Recém-divorciado, buscava um recomeço, longe do tumulto da cidade, longe da dor de ter perdido a guarda da filha. A boneca foi encontrada no fundo de um armário, envolta por um cobertor velho, com um bilhete preso embaixo do braço. Não deixe ela olhar para você enquanto dorme. No dia seguinte, jogou a porra no sótão e trancou a porta. Mas ela sempre voltava, sempre aparecia em algum lugar inesperado, sentada na cadeira da sala, em cima da pia, no canto do banheiro, até mesmo no banco do carro, certa manhã, com as mãos cruzadas sobre o colo e um pequeno sorriso esculpido que ele jurava não estar ali antes. Marcos riu. Achou que fosse alguma piada de mau gosto, um trote da imobiliária. Talvez. Em seu colo, uma foto que ele não lembrava de ter tirado. Silêncio. Quando a polícia entrou, encontrou a casa vazia. Apenas um quarto fechado à chave, com uma única coisa dentro. A boneca, sentada, com a cabeça levemente inclinada e o mesmo bilhete de sempre preso ao vestido. Ele dormindo, com a boneca ao seu lado, sorrindo. Objetos mudavam de lugar. Portas batiam sozinhas. Espelhos embaçavam com palavras escritas de dentro para fora. Uma noite, ele acordou com a TV ligada. Tela azul. Tela azul. Sussurros atravessando a estática, dizendo seu nome repetidamente, cada vez mais agudos, cada vez mais... E cada vez que isso acontece, leva um pedaço da alma de quem a toca. Infantis, vidas, sorrisos que ela transforma em silêncio. Na ficha oficial, Marcos foi classificado como adulto em fuga voluntária, mas os que entraram naquela casa sabiam. Havia algo ali que escapava à lógica. Os mais sensíveis disseram que o ar estava mais denso, como se o tempo se arrastasse dentro das paredes. Outros disseram que ouviram uma cantiga infantil de ninar, tocando bem baixinho, mesmo sem nenhuma fonte sonora por perto. Colocou a boneca sobre uma estante e seguiu com a arrumação, como se não fosse feita de pano e porcelana, mas de algo mais profundo, algo que se alimentava do medo, do desespero e, principalmente, da solidão. Mas naquela primeira noite, ele acordou suando, o coração disparado, com a sensação de que algo o observava. O policial encarregado de transportá-la teve um colapso nervoso 3 dias depois. Contava que a boneca piscava, que ela falava quando ninguém mais estava por perto, e que certa vez o chamou pelo nome, o nome completo menos, mesmo que nunca tivesse sido dito em voz alta perto dela. E quando olhou para a porta do quarto, ela estava lá. Quando ouviu sussurrarem sobre a boneca que caminha à noite, ela não resistiu. Vasculhou arquivos antigos, falou com ex-vizinhos de Clara e Marcos, e por fim, conseguiu acesso clandestino ao porão da delegacia. Lá estava ela, intocada, como se o tempo não a tocasse. A boneca, em pé, com o rosto virado diretamente para ele. Os olhos de vidro brilhavam com a luz da lua que entrava pela janela, refletindo um vazio que parecia vivo demais para ser inerte. Ele tentou racionalizar. Achou que pudesse ter se confundido, que talvez estivesse sonhando acordado. Levou a boneca de volta para a estante. As coisas começaram a piorar rápido. Marcos acordava com arranhões no corpo, mesmo dormindo sozinho. Desesperado, decidiu destruir a boneca. Usou um machado, depois fogo, depois tentou afogá-la no rio. Mas ela sempre voltava, molhada, chamuscada, rachada menos mais inteira. Certa noite, quando não aguentava mais, Marcos ligou para a filha. Precisava ouvir a voz dela, precisava lembrar que o mundo ainda existia lá fora, que ainda havia alguém por quem lutar. Mas quando a ligação atendeu, não era a filha quem falava, era uma voz aguda, distorcida, sussurrando. Ela já tem uma nova amiga. E então, um riso que ele já tinha escutado todas as noites vindo do corredor. Na manhã seguinte, a boneca estava sentada na cama dele, com um vestido diferente, o mesmo que sua filha usava no último aniversário. Marcos não apareceu mais. Os vizinhos disseram que viram luzes estranhas, ouviram gritos abafados, e depois, ela muda de lugar sozinha, mas nunca sem propósito. Desde então, a boneca some, reaparece em outro lugar, outra casa, outro dono. Ela não precisa ser comprada a menos, ela se deixa encontrar. Dizem que ela coleciona lembranças, e que,
Quando a noite cai, ela caminha pela casa, até encontrar onde o medo se esconde. As autoridades jamais conseguiram explicar os desaparecimentos. A boneca foi enviada a um arquivo morto da polícia, colocada em uma caixa de vidro e esquecida em um porão de evidências que ninguém ousava visitar. E foi aí que a história chegou. A Júlia, estudante de jornalismo, obcecada por lendas urbanas. Júlia, contra todos os alertas, decidiu levar a boneca para casa. Disse que era para um documentário, para expor a verdade por trás do mito. As câmeras ficaram ligadas, filmando tudo. Às 2h46 da madrugada, a boneca moveu o pescoço. Os olhos giraram lentamente até encarar a câmera. Ela não piscou, não sorriu, mas por um segundo, o rosto dela se distorceu. Mas aquela voz era sua própria menos distorcida e infantilizada, como se viesse de uma memória que ela mesma não lembrava de ter vivido. A gravação ficou instável, a luz tremeluzia e um som, quase imperceptível, atravessou o vídeo no centro. Uma criança com o rosto virado para a parede, cantando sem parar. Mas a verdade era mais viva do que ela podia imaginar. Na primeira noite, Júlia deixou a boneca em sua sala de gravação. Júlia, posso ficar aqui? Certa noite, a luz apagou sozinha. Júlia acendeu uma vela. A chama tremia, como se o ar ao redor respirasse. Ela nunca permanece no mesmo lugar por muito tempo, porque não é ela que é levada, ela que escolhe. No reflexo do vidro da janela, viu não apenas a boneca, mas várias outras figuras atrás dela, menos sombras infantis, pequenas e móveis. Se ela estiver olhando diretamente para você, com um vestido que parece ter saído de outra época, todas com olhos negros e fundos, como se tivessem sido arrancadas do tempo, presas a uma presença que as costurava com silêncio e medo. Quando ela assistiu no dia seguinte, achou que fosse algum tipo de interferência. Aos poucos, a boneca começou a aparecer em outros cômodos, sentada à beira da cama, encarando o espelho do banheiro. Naquela noite, Júlia sonhou com um quarto branco. Dentro, dezenas de bonecas sentadas, alinhadas. Roda, roda, roda e nunca pare mais. Quem olha nos meus olhos, nunca volta para trás. O frio que invade o ambiente não é físico, é ancestral. É o tipo de frio que você sente quando algo invisível te observa por horas. Aquele arrepio que sobe pela espinha, mesmo com todas as portas trancadas e as janelas fechadas. Porque ela não precisa entrar. Ela já está dentro. Não da casa, mas de você. Quando acordou, a boneca estava ao seu lado, com as mãos tocando seu rosto. Pessoas de diferentes países, diferentes línguas, descrevendo a mesma boneca. Olhos de vidro, brilhantes, vestido antigo e rasgado na barra, e uma presença impossível de explicar. Uma mulher na Romênia disse que a boneca apareceu no berço do filho recém-nascido. Um colecionador em Tóquio relatou que todas as suas câmeras pararam de funcionar ao mesmo tempo, menos uma, que gravou a boneca sentada no meio do quarto, girando lentamente a cabeça como um relógio vivo. E pela primeira vez, ela moveu os lábios. Disse baixinho: "Você agora é minha também." O momento exato em que os gritos são abafados e o tempo se curva. Dizem que nesse intervalo, ela se move livremente. Como uma memória que ninguém consegue apagar no vídeo, a casa parecia respirar. As luzes piscavam. A boneca surgia em vários lugares ao mesmo tempo. E em certo ponto, Júlia não aparecia mais. Apenas sua voz, como um eco perdido. Júlia desapareceu uma semana depois. Sua câmera foi encontrada ligada, gravando o tempo todo, por 7 dias ininterruptos. Ela quer brincar. Mas brincar machuca. Hoje, a boneca é vista ocasionalmente, deixada misteriosamente na porta de lojas de antiguidades, em orfanatos abandonados, em quartos de hotéis antigos. E se um dia você encontrar uma boneca antiga, com olhos de vidro, rosto sereno demais para ser apenas porcelana, não a leve para casa, não a toque. E, principalmente, nunca, jamais, durma onde ela possa te ver. Porque enquanto você dorme, ela caminha. Há algo na maneira como ela caminha. Não faz barulho, não deixa pegadas, mas o ar muda. Relatos começaram a se espalhar em fóruns obscuros da internet. Mas é sempre à noite, sempre depois das 3 da manhã. O horário em que o mundo parece suspenso. Crianças são as primeiras a notá-la. Elas a veem antes dos adultos. Falam dela como uma amiguinha nova. Dizem que ela conversa, que conta segredos, que sabe coisas que ninguém mais sabe. Um garoto em Portugal desenhou a boneca antes mesmo dos pais verem. No papel, ela estava cercada de mãos menos mãos humanas, deformadas,
segurando suas costas como se a carregassem. No canto do desenho, a criança escreveu: ela não tem pés, ela tem outros. Os adultos ignoram. Dizem que é imaginação, até acordarem com a boneca sentada sobre o peito, os olhos a centímetros do rosto. O sussurro gelado dizendo: agora você me pertence. Há uma teoria que circula entre os estudiosos do oculto. Dizem que a boneca não é um objeto, mas uma âncora. Outras vezes, é a sensação de déjà vu, achar que viu algo pelo canto do olho. Uma sombra pequena, imóvel. Ela aparece como um erro no canto do olho. Um vulto imóvel, uma presença que faz o quarto parecer menor, ela estará ali. Um passo, depois outro, sem som, sem aviso. Observando. Observando, porque a boneca tem paciência. Ela já esperou séculos. E esperar por você mais algumas noites não custa nada. Ou ouvir um leve tique-tique-tique, como porcelana batendo no piso, vindo do quarto vazio. O relógio parece atrasar, o espelho embaça mesmo sem vapor. Os retratos da casa começam a mudar sutilmente, menos até o seu reflexo parecer mais cansado, como se você estivesse envelhecendo por dentro. Leu sobre ela. Pensou nela, a imaginou. Um receptáculo que carrega fragmentos de algo muito mais antigo. Algo que existia antes do medo ter nome. Um tipo de consciência que se alimenta de atenção, de obsessão, de lembranças distorcidas, e que cada pessoa que desaparece não é levada, mas absorvida. Costurada à essência da boneca como parte de um mosaico invisível de almas perdidas. Por isso, quanto mais gente fala dela, mais forte ela fica. E você falou dela. Você já abriu a porta. Ela já sabe onde você está. Às vezes, começa com sonhos. Você acorda suando, ofegante, mas não lembra do que sonhou. E então, numa noite qualquer, você a verá. Não com clareza, não diretamente. Ela não permite. Mas quando ela achar que você está pronto, quando seu medo tiver amadurecido como uma fruta, ela vai se mover. E quando você finalmente perceber que está sozinho, já será tarde, porque ninguém escolhe a boneca. Ela escolhe você. E depois que escolhe, você nunca mais estará só.